Ontem, a Vaza Bozo, como se fosse a Vaza Jato, só que do Bolsonaro, teve mais um episódio. Vazaram algumas conversas do Bolsonaro com o Moro. E aí muita gente até noticiou, foi o Sérgio Moro quem vazou. Não. As mensagens foram vazadas da investigação. Da investigação. São mensagens que alguns dizem que o Sérgio Moro tinha apagado do celular dele. Inclusive, no vazamento, vai no site do Plantão Brasil, plantãobrasil.net, você vai ver lá, tem uma notícia chamada Vaza Bozo. Aí você vai ver os print screen. E até mostra que alguma mensagem ali foi realmente excluída, mas que os investigadores conseguiram recuperar. E nessas mensagens, o Bolsonaro aparece falando que o Valeixo, que era o diretor-geral, o chefe da Polícia Federal, quando o Moro era ministro, ele seria demitido e que já estava decidido. Ou seja, a mensagem mostra o Bolsonaro interferindo diretamente na Polícia Federal. A interferência estava clara. E o Moro falando para o Bolsonaro, olha, presidente, vamos ter que conversar sobre isso pessoalmente e tudo mais. E o Bolsonaro ignorando, porque o Bolsonaro decidiu, o Valeixo não fica mais. E aí, quando você pega essas mensagens, aí você liga com o vídeo da reunião ministerial em que o Bolsonaro fala na interferência, com uma entrevista, eu falei disso ontem, essa entrevista que o Bolsonaro deu anteontem, logo depois que o vídeo foi divulgado, e você liga tudo isso, só ligando os pontos um pouquinho, você vê que o Bolsonaro realmente interferiu na Polícia Federal. Não falta prova, não falta nenhuma prova. As provas estão todas ali. Falta agora a convicção dos investigadores em apresentar a denúncia, ou talvez a coragem, porque o que a gente está vendo aqui é que falta muita coragem nas instituições do Brasil. São todos covardes, a começar por Dias Toffoli e Rodrigo Maia. Vou falar mais sobre isso tudo e sobre as manifestações pró-Bolsonaro que fracassaram hoje. Foi um fracasso total. Se as últimas foram um fracasso, essa de hoje foi vergonhoso. É melhor parar. É melhor o Bolsonaro falar, gente, vamos parar de se manifestar. Tá ficando feio, a gente não engana nem mais o gado. Tá difícil, o Bolsonaro devia fazer isso. Antes disso, você quer ver o Bolsonaro cair, o governo cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Se inscrever no canal é a coisa mais importante, é o maior ato de resistência que você pode fazer se você não é inscrito no canal nesse momento. Porque quando você se inscreve no canal, o vídeo é mostrado para outras pessoas. O YouTube fala, quem assiste esse vídeo está se inscrevendo, então vou mostrar esse vídeo para mais gente também se inscrever, porque esse vídeo está bombando. Eu vou mostrar esse vídeo para muita gente que não é inscrita no canal, para eles todos irem e se inscreverem. E assim a gente consegue alcançar o cidadão despolitizado e alcançar mais e mais gente para fazer uma grande rede fora Bolsonaro. Então é um segundo, é de graça se inscrever no canal. Então clica aqui e clica em inscrever. Se você tem YouTube Premium, clica em Seja Membro, vai aparecer para você Seja Membro gratuitamente. Clica e aí o canal recebe do YouTube, você ajuda a luta contra o Bolsonaro. Eu faço aqui oposição todos os dias, eu e todos os mais de 200 mil seguidores, e você não gasta nada, o próprio botão diz Seja Membro gratuitamente. Então é um segundo de graça. Agora vamos falar sobre as manifestações, a Vaza Bozo e o desespero que está tomando conta de quem está em volta do Bolsonaro. Primeiro, as manifestações de hoje foram um fracasso retumbante, assim, para usar uma palavra bonita, retumbante. O Bolsonaro mesmo, o Jair Bolsonaro, publicou uma foto e ali, você não conta nem 500 manifestantes. Essa era a grande aglomeração que o Bolsonaro falou que tinha, o grande apoio popular. E aí, os robôs bolsonaristas, aí tem uma conta no Twitter chamada Bot Sentinel, e você pode entrar no site botsentinel.com. É um detector de robôs. Eles começaram a falar, e é automático esse detector. Ele começou a twittar, robôs estão tweetando hashtags, eram hashtags pró-Bolsonaro. São as duas primeiras no Twitter hoje, são duas hashtags pró-Bolsonaro, e esse Bot Sentinel, que é o detector de robôs, começa a falar, robôs estão tweetando essas duas hashtags. Aí você clica na hashtag, tem várias fotos de manifestações antigas. Porque as primeiras manifestações durante a pandemia, de 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, assim, fim de março, começo de abril, até tem uma foto que tem muitos carros, assim, tem uns 300 carros. Tudo bem, 300 carros enfileirados numa avenida, parece que tem 1 milhão de pessoas, porque num lugar de 300 carros cabe gente pra caramba. Mas você pensa que em cada carro tem 2, 3 pessoas, não dá nem 1.000 pessoas ali. Mas eles começaram a publicar essa foto hoje, como se fosse de hoje a manifestação, e não era. E eles começaram a publicar fotos de manifestações antigas, publicaram até foto de 2015, de 2017, para falar que foi hoje, em Brasília, que tá uma festa pró-Bolsonaro.
e não tá. O próprio Bolsonaro publicou e não tem ninguém lá, ninguém. Então é um fracasso. O que o Bolsonaro devia fazer é falar pro pessoal, ó, o Sara não sei o que, aquela lá do Gado 300, chamar o outro lá, o tal de Felipe, acho que é o cara do também tá acampando ali, fala, gente, para, tá feio, a coisa tá feia, fica aí acampando, não marca mais protesto, não tá dando mais nem para enganar o gado, até o gado tá ficando com vergonha do que tá acontecendo, a gente tem que ficar usando robô porque as pessoas estão com vergonha de tuitar a respeito disso. Então para, é isso que eles deviam fazer, porque a coisa tá feia para eles, ninguém tá apoiando. E tem uma coisa, Brasília tem 2.481.000 habitantes, ok? Vamos supor, assim, pra cima, vou aumentar, vamos supor que tinha 1.000 pessoas ali pró-Bolsonaro. 1.000, não tinha, mas vamos arredondar pra cima. E quer dizer que tem 2.480.000 pessoas em casa cuidando de suas vidas que não estão apoiando o Bolsonaro ali. Quer dizer, eles são uma minoria muito pequena e muito barulhenta. Está na hora de nós, como maioria, nos fazermos impor. Eu falo isso aqui sempre. Vá lá e, não na manifestação, mas nas redes sociais, oprima um fascista. Faça ele se sentir a minoria que ele é. Os fascistas têm que voltar pro bueiro, pro esgoto de onde eles saíram. Faça eles voltarem. Como? Vai oprimindo o fascista. Fala, você é fascista, você é burro, é idiota. Joga argumento na cara dele. Faz ele se sentir o lixo humano que ele é. Aí, quem sabe, eles voltam pro esgoto de onde eles vieram, esses ratos fascistas. Agora vamos falar sobre a Vaza Bozo, que é as mensagens que estão vindo pouco a pouco. E nem é o Sérgio Moro que está vazando. Está vindo da investigação direta. Alguém está vazando para a imprensa. Vazaram para o Estadão. Essa mensagem o Bolsonaro diz pro Sérgio Moro. Ele diz alguns dias antes do Sérgio Moro se demitir. Ele diz, o Valeixo vai ser trocado, já está decidido. E aí você decide se vai ser a pedido ou de ofício. Quer dizer, o Sérgio Moro e o Valeixo podem decidir se ele vai se demitir ou se ele vai ser demitido. A maneira, eles que decidem, mas que ele vai ser demitido já está decidido. É isso que o Bolsonaro falou para o Sérgio Moro. Então, aquilo tudo que o Sérgio Moro falou de que ia trocar quem estava na ponta da segurança, ou seja, da superintendência do Rio de Janeiro, se não, trocava o chefe dele, que era o Valeixo. Se não, trocava o ministro aí para trocar todo mundo. Aquilo tudo se concretizou. Trocou o ministro, trocou o Valeixo, trocou o superintendente do Rio de Janeiro e o Bolsonaro, depois da entrevista, admitiu que tem gente que passa informações sigilosas, ele não falou a palavra sigilosas, mas isso, assim, na justiça, não precisa tudo ser literalmente falado. A justiça são pessoas, têm cérebro, elas interpretam bem. O Bolsonaro falou que tem policiais civis, policiais militares, até federais, que passam para ele informações sobre operações que estão para acontecer contra os filhos dele e que ele ficou sabendo, inclusive, da operação de busca e apreensão contra o Flávio Bolsonaro antes de acontecer. Quer dizer, é uma informação sigilosa e ilegal que está sendo passada para o Bolsonaro ou que ele conseguiu de alguma maneira ilegal, não importa como ele conseguiu. O fato dele conseguir isso é ilegal, o fato de alguém ter passado isso, se passou, é ilegal. E o fato de que não foi denunciado, mesmo por ele ou pelo Flávio Bolsonaro, ou por qualquer pessoa que tenha o salário sendo pago com dinheiro do povo, ou seja, um funcionário público, é crime de prevaricação. Dá 1 ano de prisão, prevaricação. Porque se você vê uma coisa ilegal acontecendo, você é uma pessoa comum, você não é funcionário público, vê uma coisa legal acontecendo, um funcionário público fazendo algo ilegal, você não é obrigado a denunciar se você achar que você pode sofrer uma ameaça, alguma coisa. Na justiça tem jurisprudência para tudo isso que pode vir a te proteger. Você vai ser processado por não denunciar como cúmplice, mas você consegue até se defender. Mas se você é funcionário público ou você é um agente público, no caso o Bolsonaro é presidente, o filho dele é senador, quem mais está envolvido ali que ficou sabendo são todos pagos com dinheiro público. Se vê alguma coisa acontecendo e não denunciar, é prevaricação, é crime, na mesma hora. Então, o Bolsonaro, ali ele confessa, os advogados do Bolsonaro entraram em desespero, porque a situação jurídica do Bolsonaro ficou muito mais difícil depois da entrevista que ele deu, depois do vídeo ser divulgado. E agora, com essas mensagens, as mensagens simplesmente fecham a questão. É assim, se tem o governo Bolsonaro, o Bolsonaro entrou no caixão, fecharam o caixão e já colocaram o prego. Agora só falta as instituições funcionarem. Tem gente, na minha opinião é babaquice, que fala as instituições no Brasil estão funcionando sim. Aqui não estão funcionando nada.
Se tivesse funcionando, o impeachment do Bolsonaro já estava tramitando, o Dias Toffoli já tinha dado um esporro público no Bolsonaro e já tinha tomado atitudes contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, o Procurador-Geral da União já estava falando, vou oferecer denúncia contra o Bolsonaro, sim, cometeu crime esse, e a casa já estava caindo, mas não estão funcionando. Eu não sei quantos habitantes, quantas pessoas já nasceram em território brasileiro em toda a história da humanidade, mas se tiver que fazer um top 5 dos mais covardes, tá lá o Dias Toffoli e tá lá o Rodrigo Maia. No caso, o Rodrigo Maia nem tá lá porque ele nasceu no Chile, então nem lá ele tá, mas se tivesse nascido em território brasileiro, ele estaria na lista dos mais covardes que já nasceram nesse solo aqui em toda a história. São dois covardões. É isso, não estão deixando o Bolsonaro fazer o que quiser. Outro exemplo é que o general Heleno ameaçou o STF quando o Celso de Mello deu encaminhamento num pedido que pedia para prender os celulares do Bolsonaro e do Carluxo. Veja bem, Celso de Mello não falou, eu quero apreender o celular do Bolsonaro e do Carluxo. Muita gente, talvez por ingenuidade, por não saber muito de justiça ou para tentar ganhar mais cliques, começou a noticiar que o Bolsonaro e o Celso de Mello vai apreender o celular do Bolsonaro, deu encaminhamento, como se fosse uma decisão já tomada. E só faltasse a Procuradoria-Geral da República dar a opinião deles, mas que a decisão já estava praticamente tomada. Não. Partidos pediram a apreensão do celular do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, e também da Carla Zambelli. O Celso de Mello deu encaminhamento, falou, Procuradora-Geral da República, qual é a sua opinião? Não quer dizer que ele vai dizer que sim. Provavelmente ele vai dizer que não, ele vai negar o do Bolsonaro. Talvez o do Carlos Bolsonaro ele aceite, talvez, eu não sei. Mas o do Jair Bolsonaro, muito provavelmente ele vai negar. Mas por causa disso, começou a se falar que o STF quer o celular do Bolsonaro, a direita falou, peraí, vamos usar isso a nosso favor. Vamos falar que o STF realmente está contra o Bolsonaro. Onde, em que lugar do mundo, o Supremo Tribunal Federal tira o celular do presidente da República para ver as mensagens dele? Não existe em lugar nenhum do mundo. Então vamos falar, tá vendo o que o STF está fazendo? Aí o que aconteceu? O general Heleno produziu aquela nota em que ele ameaça até guerra civil, ele fala, e aquela nota foi produzida pelo general Heleno em conjunto com outros generais do governo, todos traidores da pátria, todos assim. Nos livros de história tem que ter uma página em vermelho, assim, manchada de sangue, com a foto de general Heleno, do general Ramos, do Braga Neto, a foto grandão do Bolsonaro, dos filhos dele, dos deputados bolsonaristas, para que as criancinhas, desde 4 anos de idade, do futuro eu digo daqui 20, 30 anos, elas vejam, esses são os traidores da pátria, esses são os maiores traidores do povo brasileiro, esses são os genocidas, tá vendo, criancinha? Para a criança já já crescer, desde criancinha, tá vendo, esses são os fascistas, isso aqui é errado, que foi feito lá em 2019, 2020, espero que acabe em 2020, que não se vá até 2021, 2022, mas o que foi feito lá naquela época foi um crime contra a humanidade, para que isso nunca mais volte a acontecer. Isso foi o que faltou nos governos petistas, foi esse tipo de conscientização desde que a criança é criancinha. Pois bem, o general Heleno produziu essa nota e ameaçou uma guerra civil. E aí, militares da reserva, quer dizer, militares que já estão aposentados, quando falam da reserva é uma palavra bonita para falar que o militar ou foi aposentado ou foi expulso da corporação. Tem dois tipos, ou foi aposentado ou expulso. Talvez tenha algum outro tipo, quem é militar pode me corrigir aí, mas é isso. E aí os militares da reserva também produziram uma nota assinada por generais, coronéis e tudo mais da reserva, dizendo que pode até haver guerra civil porque o STF está fazendo uma turbulência. O STF está fazendo turbulência. Não é o Bolsonaro fazendo aglomeração todo fim de semana, não é o Bolsonaro inventando que tem cura, mandando as pessoas saírem de casa, queria até fazer um pronunciamento em rede nacional falando que as pessoas deviam voltar a trabalhar, não é o Bolsonaro falando que é uma gripezinha, falando que quem fica em casa é vagabundo, tem vídeo dele falando que quem fica em casa é vagabundo não, quem fica em casa é covarde, tá com medinho, esse não é o Bolsonaro que faz a turbulência, não, defendendo o golpe e tudo mais, quem faz é o STF, realmente, pois bem, esses imbecis fizeram notinha e estão ameaçando guerra civil. Então, cada vez mais eles vão escalando o autoritarismo, escalando o fascismo e as instituições ficam olhando. Já, eu não dou 2, 3 horas para isso acontecer. Às vezes demora mais porque ele é covardão, ele deve estar no banheiro se cagando. O Rodrigo Maia já, ele solta uma notinha de repúdio. E as notinhas de repúdio dele estão cada vez mais pianinho, cada vez mais fininhas, cada vez mais... Eu acho que não sobra muito tempo para escrever porque ele está se cagando, porque ele é um covardão.
E aí ele solta uma notinha de repúdio assim no Twitter, 3 tweets falando, as instituições estão funcionando, nós não gostamos, repudiamos quem quer que esteja antidemocrático hoje, blá, 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 fala, não faz nada, o Dias Toffoli é pior ainda, e é isso que está acontecendo no Brasil. Mas o Bolsonaro só faz isso, lembre-se, o Bolsonaro só faz isso porque ele sabe que ele está caindo. Ele só radicaliza porque ele sabe que continuando onde ele está, ele cai. Ele está perdendo popularidade dia após dia, as pessoas continuam morrendo, toda a imprensa está começando a se virar contra ele, pouco a pouco. A Globo começou, Folha, Estadão, tudo mais. E a única maneira do Bolsonaro se segurar é radicalizando mesmo, é fingindo que ainda tem algum apoio, ele tem que inflar esse apoio e falar, tá vendo, colocar foto de manifestação antiga para falar que alguém ainda gosta dele. Se não, ele sabe que ele cai. Então vamos dar um empurrão final. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Vai, quer uma missão hoje? Pega 10 memes. Pega no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, não interessa. Pega 10 memes contra o Bolsonaro, mas memes que tem algum argumento nele, não só ridicularizando, que tem algum argumento nele. E sai compartilhando em todos os grupos, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Stories, em tudo que é lugar. Vamos fazer um grande fora Bolsonaro hoje. E curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Falou!